Pois é, né? Hoje nós estamos visitando um ambiente realmente diferente. Bom, nós estamos na sala, no Clube do Dibujo, ou a sala do desenho, como queiram, né? E para falar sobre esse ambiente, o que ele representa e como é que a gente interage com ele, está aqui comigo a Alessandra, né? Que vai explicar o que é essa sala, como é que surgiu essa ideia, né? Bem bolada, e o que as pessoas fazem nessa sala, Alessandra? Bom, essa sala aqui, ela se chama Espaço Recombinante, que é um projeto do Grupo Sala Dobradiça, que é um grupo independente, e a gente resolveu se unir ao Clube do Desenho, que é um projeto da professora, ela é professora, né, na Argentina também, e artista Cláudia Del Rio, que esteve aqui em 2009 na Bienal. Ela realizou também o projeto Clube do Desenho, nós a conhecemos e nos apaixonamos pelo projeto. Então, surgiu um edital, né, que é o Procultura, Fundo de Cultura do Rio Grande do Sul, e nós escrevemos essa proposta de unir os nossos dois trabalhos, porque o Espaço Recombinante também participou da Bienal do Mercosul, na 8ª Bienal do Mercosul. Então, nós resolvemos unir as duas propostas, porque a intenção de colocar os grupos em contato da Bienal é que eles continuassem esse intercâmbio, independente de estar na Bienal, mas trocando ideia, trocando o seu trabalho, compartilhando. Então, nós resolvemos dar continuidade a isso. Então, nós fomos contemplados no edital, no Fundo para a Cultura, e esse espaço é uma realização, então, da Secretaria de Cultura do Estado e da Sala Dobradiça. E nós temos o apoio da Arquitetura em Movimento, Cândido Zimmermann, e do Centro de Educação, obviamente, que nos cedeu o espaço para a gente deixar esse espaço montado por algum tempo. Porque a ideia também é que ele seja um espaço móvel, ele é um espaço móvel de exposição. Bem, e o que o pessoal faz aqui na sala? Entra aqui, o que tem para fazer aqui dentro? Aqui, como o próprio nome já diz, é Clube do Desenho, ou Clube del Dibujo, né, em espanhol, o pessoal desenha. A ideia é que essas paredes virem desenho, que as pessoas fiquem à vontade para desenhar. A artista transforma essa peça toda em quadro negro, né, e com isso ela extrapola até as paredes do quadro negro, né, da escola, e deixa livre, como se fosse uma plataforma livre de desenho para artistas, para amadores, para amantes da arte, para qualquer tipo de pessoa de desenhar. Ela sempre diz, a primeira coisa que ela disse aqui na abertura foi que de amor e de desenho todo mundo entende. Então, para desmitificar essa coisa de só quem sabe desenhar é que desenha. Bem, o pessoal vai aqui desenhar. E quanto tempo esses desenhos ficam permanente ou como é que fica isso aí? Assim, a gente tem uma agenda semanal. Todo final de semana a gente apaga tudo que foi feito durante a semana e toda segunda-feira recomeça com uma proposta de um artista ou de um grupo de artistas. Essa proposta sempre tem que ser interativa, porque a ideia é que o público participe, né, como essa que vocês estão vendo, que eu posso explicar depois. E aí a gente apaga no sábado e segunda recomeça. E até o sábado ela já encheu de interferências, porque o público participa bastante. A gente está agendando escolas também e tem o público dos cursos, né, que estão participando. Eu estou notando também que, além do desenho, tem gente que escreve coisas, né? Por exemplo, eu estou vendo a repetição da palavra gratidão aqui nas paredes, né? O que significa isso? Isso é a proposta do Ateliê Casa 9, duas artistas integrantes do ateliê, que são a Mirielle Costa e a Eveline Pedroso, que elas propuseram que, além da gente se envolver com as plantas, que os desenhos eles têm uma figura feminina, tem uma coisa da natureza, elas trouxeram umas plantas para o espaço, e é para ti olhar essas plantas, observar, e elas montaram meio que um jardim. Esse jardim tem alguns muros, tem umas pedrinhas de muro. Nesses tijolinhos dos muros está escrito a palavra gratidão. E a intenção é que as pessoas troquem a gratidão por alguma outra coisa que a palavra arremeta a elas. Elas podem trocar por outra palavra ou por outro desenho, e com isso ir preenchendo também com palavras o desenho, porque a palavra também acaba sendo um desenho, né? Aqui tudo vira desenho. Vai dependendo da pessoa. Já vi que tem céu, tem foco, vida, fé. Muitas palavras que o pessoal escreve. Vocês não influenciam nada. A pessoa entra aqui e expõe o que for da cabeça dela. Absolutamente. A gente só dá a proposta, né, conforme o artista nos orientou, e a pessoa fica livre para interagir da maneira como ela quiser. Inclusive, os desenhos não há a gente não tem uma regra. O artista propõe que tu se relacione com essas plantas, mas se tu quiser aqui, tu vem e faz uma outra coisa da tua criatividade, da tua cabeça. Tu pode apagar, inclusive, refazer. A ideia é que isso se transforme, que não fique sempre a mesma imagem. Então, é interessante ver no início, quando começa o primeiro dia de exposição, e o final, em que isso aqui está cheio de interferências de todo mundo, e aí dá uma tristeza, a gente tem que apagar, mas a gente tem que apagar, né? Porque daí a ideia é se transformar. E com isso a gente foge até dessa coisa comercial da arte, né? O artista faz um desenho que vai ser apagado, ele não vai ser vendido nunca, né? Ele sempre vai estar à disposição e depois ele acaba, como tudo na vida.
Mas a compensação pode estar em fotografia, né? A pessoa, tem a turma que fotografou tudo aqui dentro. E isso, a fotografia é muito importante para nós, porque fica um registro, né? Porque o trabalho não vai ficar, ele é efêmero, mas o registro sempre vai ficar registrado. Tanto na experiência quanto, né, na própria fotografia. A pessoa tem que ser artista para fazer desenho ou não? Não, é uma plataforma livre, né? Por isso que todas as propostas têm interação de público, qualquer pessoa pode desenhar. Nossa. Vocês observando aqui, como é que você observa a reação das pessoas quando entram aqui? Qual é a reação delas, hein? Eu estava dizendo que eu que fico aqui, né, por enquanto, de responsável, e eu gosto muito de estar aqui, porque tem uma energia muito boa, porque o desenho é contagiante. Desde da primeira vez que a gente participou desse projeto da Cláudia, a gente viu como é democratizador esse projeto dela, que tu insere todo mundo no trabalho, todo mundo vira artista, todo mundo deixa de ser artista, todo mundo junto desenhando, e ninguém quer parar de desenhar. A gente viu até que vocês entraram, né? Até mesmo o pessoal da equipe entrou já na dança do desenho aí. Então, eu acho, para mim, é contagiante estar aqui dentro, porque também a gente está trabalhando com o que a gente gosta. Se eu não tenho nada para fazer, estou desenhando também, né? Se eu não estou recebendo as pessoas, estou desenhando também. Vocês convidam as pessoas para vir ou as pessoas para vir espontaneamente? Como é que é? A gente convida, a gente tem uma divulgação, tem mailing, a gente está marcando com as escolas, né? A gente está fazendo oficinas com as escolas, tem uma agenda, um agendamento, que até se eu puder dar o telefone depois é interessante. E a maioria do pessoal que convive aqui na universidade, o pessoal de fora também tem vindo, porque a gente divulga fora, então estamos convidando, está sempre aberto. O horário de funcionamento é das 3 às 20. Todos os dias. Se, eventualmente, alguma escola ou algum artista quiser trabalhar num outro horário, a gente também abre. Quer dizer que não precisa ser da universidade, pode ser com a comunidade geral. Comunidade em geral, extremamente aberto. Vamos localizar onde é que está, então, a sala de burro, já que nós não dissemos ainda onde é que é. Agora vamos dizer onde é que fica, o pessoal vem aqui desenhar. Está no Jardim das Esculturas, no Centro de Educação, no meio do prédio. Você entra na portaria, à direita já vai ver um banner, e aí, se olhar um pouquinho na porta, já vai enxergar um pedacinho da sala, tá? Daí já entra, já vê tudo que tem aqui dentro. A Sala Cláudio Carriconde, do Centro de Artes e Letras, apresentou a exposição Neuza Carson, Língua e Memória. E nós vamos conhecer um pouco da história desta professora que ajudou a levar o nome da universidade para vários cantos do mundo. O programa Aplausos está na Sala de Exposições Cláudio Carriconde, do Centro de Artes e Letras, onde ocorre uma exposição sobre uma professora que contribuiu muito com a linguística. A linguística hoje é uma ciência que todo mundo debate, e a professora Neuza Carson uma das pioneiras nessa área, acho que em todo o estado. Essa exposição organizada pela professora Amanda Scherer. Professora, bom, essa exposição que a senhora faz sobre a Neuza Carson, além de ser um resgate à memória dela, também um tributo à obra dela, mas também contribui com as pessoas que vêm hoje, estudam a linguística, e saber a importância da obra dela e até colaborar na sua formação. Como é que surgiu essa ideia de expor o trabalho da Neuza Carson? Então, a exposição é o resultado de um projeto de pesquisa que já existe há bastante tempo, que está na sua terceira etapa, que diz respeito à história das ideias linguísticas no Sul, né? Estudo das ideias e organização da memória. Nesse projeto, que nós, como eu disse, nós já começamos há bastante tempo, e que nós estamos procurando, tentando historicizar como a linguística vai acontecendo, vai se dando no sul do país, e principalmente no Rio Grande do Sul, o nome da Neuza Carson vinha sem parar. E foi impossível nós continuarmos o projeto sem nós nos determos na importância, na figura dessa personagem, vamos dizer assim, da Universidade Federal de Santa Maria, e ela não só
depois, quando a gente começa a estudar sobre ela não vai ser só importante para o Rio Grande do Sul, mas ela também vai ser importante nacionalmente e também nós vamos ver a partir do material que a gente tem sobre ela, que ela é uma pessoa, de fato, que tem uma americanidade posta naquilo que ela faz, naquilo que ela procura, nos seus objetivos de vida. E quando a gente começou a trabalhar sobre ela, nós fomos aos poucos fazendo um levantamento de material que nós tínhamos dentro da universidade, dentro da biblioteca, da mesma forma como na parte de arquivo geral, com inventários e coisas assim. E aos poucos isso foi se tornando foi tendo uma visibilidade grande, até nós conseguirmos a doação que a família faz do acervo pessoal da Neuza, né? E esse acervo pessoal tem uma série de documentos, tem cartas, tem artigos, tem manuscritos, eu diria, tem certificados, tem tudo que tem naquilo que faz parte do mundo comum de um professor universitário. Mas é que eu canso de dizer, ele sai do mundo pessoal e individual para fazer parte de uma história, para historicizar uma disciplina. E a Neuza tem uma importância fundamental para os estudos linguísticos, principalmente porque ela é a pesquisadora que vai descrever uma língua importante dentro do território nacional, que é a língua macuxi. Né? E são os trabalhos da Neuza que vão dar visibilidade a essa língua, e que se essa língua hoje está descrita, é graças ao trabalho da Neuza. Tem pessoas que estão gratificadas e que acham que a língua macuxi não seria o que é hoje, poderia ser uma língua até morta se não fosse o trabalho da Neuza. Como é que surgiu essa ideia dela? Principalmente ela é uma pessoa bastante afastada do mundo dos macuxi, né? Como é que surgiu? E, afinal de contas, quem foi mesmo a Neuza Garça, essa idealista que deixou esse exemplo aí? Então, nós temos dentro da exposição, nós temos um documentário também enviado por um artista plástico macuxi, que mora hoje em Roraima, e ele faz um depoimento dizendo da importância da Neuza. Quando ela fez essa pesquisa, ele tinha 3 meses, né? E ele diz da importância desse estudo, né, para a manutenção da língua, porque a língua descrita serviu depois também para a questão da alfabetização, quer dizer, essa língua acaba entrando também na escola, e isso é muito importante, porque isso também traz, a partir de instrumentos linguísticos, vai trazer a preservação da língua, né? E a Neuza é essa pessoa, eu diria assim, inédita enquanto personagem para uma época, anos 70 e até anos 80, porque ela vai falecer em 87, anos 70 principalmente, início dos anos 80, era, primeiro, a linguística recém estava começando como disciplina obrigatória nos cursos de letras. É de 62 a obrigatoriedade. A linguística em Santa Maria começa em 62, mas ainda é uma linguística muito voltada para a filologia. A linguística, de fato, em Santa Maria, se dá em 67, 68, 70. Esses anos 70 da linguística, por que eu digo que ela é vanguarda no que faz? Primeiro, porque ela é, eu diria, a primeira linguista, no sentido de fato do termo, fundador de uma linguista, que é se preocupar nessa questão formal da descrição de uma língua. E essa relação dela com as línguas, com a língua macuxi, no caso, vem também da relação com o doutorado nos Estados Unidos, né? Vem a relação com esses centros de pesquisa que ela começa a visitar. Anos 70, principalmente no Brasil, é um ano de linguística, a relação de linguística e antropologia. Então, essa relação linguística e antropologia também traz essa preocupação que nós temos em descrever essas línguas que estão aí morrendo, que estão, né, que quase não existe mais, são poucos falantes, para transformar isso. E eu acho que ela é também vanguarda, porque ela vai pensar num centro de documentação sobre línguas, que hoje é uma política do Museu Nacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu, cada vez que digo isso, eu me emociono, eu realmente fico encantada, porque se a gente pensar nos 70, para ir a Porto Alegre, a gente levava 10 horas. Né? Não se chegava a Roraima, a não ser de barco, né? Ou então de avião da base aérea. Né? E essa mulher, casada, professora,
onde, eu diria, a pesquisa ainda não estava posta na área de estudos linguísticos na região, e ela vai tentar romper barreiras de todo tipo, porque o professor dos anos 70, na área de humanas, ainda em Santa Maria, era um professor que dava aula, e essa mulher viaja demais, essa mulher não dá aula, né? Então eu imagino tudo que ela teve que lutar, e teve que lutar também para sair do Rio Grande do Sul para chegar no Roraima. Mas numa Roraima de uma época ainda quase impossível. E não só permanecendo em Roraima, mas fazendo esses trajetos que ela fazia para os Estados Unidos. Nós temos também nesse acervo uma série de cartas e uma série de manuscritos, de textos que ela fez num tour que ela fez pela Europa, pelas principais universidades europeias, para divulgar essa política que ela queria de centro de documentação. Isso é fantástico para alguém de Santa Maria nos anos 70. Mas o que motivou uma jovem que nem a Neuza assim, a ter esse idealismo, essa paixão pelo que fazia, pela linguística, numa época que praticamente os acessos a informações eram muito reduzidos? Nós não tínhamos Google, né? Nós não tínhamos internet, né? O telefone ainda era precário. Mas, assim, eu não sei o que leva, né? Mas nós temos, dentro do estudo das ideias, nós temos aí, nos anos 70, como eu te disse, uma relação muito forte da linguística com a antropologia, né? Com essa necessidade de pensar o homem brasileiro, de pensar esse sujeito falando no Brasil. E isso está sendo, nos anos 70, o grande auge da descrição das línguas indígenas brasileiras, né? Então, ela está nessa política nacional. Ela não está restrita a Santa Maria unicamente. Nós vamos continuar conhecendo a Neuza Carso, agora verificando os detalhes da exposição que foi organizada pela Amanda sobre esta mulher fabulosa que foi Neuza Carso. Bom, gente, para a exposição, obviamente que alguém teve que se encarregar de arranjar esse material. A Carla, arquivista e também faz curso de História, né, Carla? Bom, para ela, está na área dela, mas a coisa não foi tão fácil assim. Como é que foi coletar esse material e quem te forneceu esse material da Neuza Carso? Então, a gente recebeu essa documentação do filho dela, foi doado uma caixa azul com só os documentos lá dentro, ele não sabia o que tinha. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver uma política arquivística de organização, a gente fez a higienização dos documentos, a separação, a gente foi conhecendo o que se tratava cada documento, e a partir daí a gente começou a organizar, fazer o quadro de arranjo, que como se trata de um acervo permanente, que ele não vai receber mais documentos, nunca vai ser eliminado. A gente fez um quadro de arranjo que a partir daí se dá o acesso a esses documentos. Quando a gente começou a conhecer do que se tratava, aí foi dado o pontapé inicial para a exposição. E daí foi separado o que poderia ir, o que era bastante interessante para ir para a exposição. Tem algum critério para fazer a seleção ou não? Teve da curadoria, né? A curadoria que decidiu quais documentos representavam mais a professora, dependendo das fases da vida dela. A curadoria pode falar mais sobre como é que foi feita a seleção desses documentos. A Carla tinha quase 500 documentos, selecionou os principais e trouxe para cá. E agora vem a função também, bastante importante, né? Que tem que mostrar isso ao público, né? Simone foi a responsável por isso, né, Simone? Bom, como é que tu pegou esse material e para expor da forma que o pessoal tivesse maior acesso a essa exposição? Como é que foi teu critério? Na verdade, o critério não foi meu. Nós começamos compondo uma comissão curatorial para poder organizar toda essa exposição. Então, a gente contou com o pessoal das artes, do teatro, da comunicação, do design. E, então, uma equipe mais de linguistas se ocupou de selecionar os documentos de acordo com a importância relativa deles, com os períodos da linguística, e compôs, então, alguns elementos que vão estruturar a exposição a partir desses elementos, que eu acho que a gente pode fazer uma visita e dar uma olhada nesses elementos mais de perto. Quantos elementos? 5 elementos principais. Pegar os elementos, então vamos passeando aqui pela exposição, aproveitando, né? Mas antes de começar a exposição dos elementos, olha aqui, ó. O Amoretti fez isso aqui especialmente para a Neuza, né? Então eram amigos, então fizeram. Isso aí também está ilustrando os catálogos. Está aqui, quadro Amoretti. Bom, Simone, vamos lá então. Primeiro elemento, vamos explicar para o pessoal o que é esse primeiro elemento.
Então, a gente pode começar com os painéis, eu acho. Os painéis, eles contam desde o princípio de tudo, que é o projeto realizado pelo Laboratório Corpus, o projeto de pesquisa, que a professora Amanda, inclusive, já referenciou na fala dela. Depois, a gente tem um painel que conta a história da Neuza, misturada na história da universidade. Isso, esse segundo painel. O terceiro painel é essa pesquisadora reverberando em Santa Maria, toda essa pesquisa dela que está mexendo com o Brasil, que está aparecendo e que está saindo do Brasil também. Então, Santa Maria começa a prestar atenção nessa pesquisadora. Depois, a gente tem 6 painéis que contam desde o princípio da vida dela acadêmica, o início desde a formação dela em letras, o início dela trabalhando na universidade, os primeiros projetos recebendo auxílio das agências de fomento, tais como FAPERG, CNPq, CAPES, e ela no mundo realizando palestras na Europa, voltando para o Brasil depois do pós-doutorado dela, que fez mestrado, doutorado e pós-doutorado nos Estados Unidos, e a principal pesquisa, ao final, no último painel, que é o trabalho que ela estava desenvolvendo no final da vida dela, que é o grande projeto, que inclusive a gente tem ideias de fazer trabalhos mais específicos sobre o último projeto dela. A gente ainda vai produzir mais coisas. Aí a gente vai retomar agora o segundo elemento. Então, esse segundo elemento, o que significa aqui? O segundo elemento são as vitrines. As vitrines foram pensadas como um espaço para expor o que nós temos de original, de documento, manuscrito, de tudo que ela produziu e que é dela, que faz parte do fundo e que não foi reproduzido através de impressões para a exposição. Então, o único espaço que a gente conta com materiais originais da Neuza é o que está nas vitrines. Ela é extremamente organizada. Eu vi um livro dela lá que ela só faz em computador, ela fazia à mão isso. Ela tem uma bibliografia extensa naquele livro ali, que ela inclusive utilizava marcadores para espaço ali, né? Vamos fazer mais um elemento que eu também achei muito curioso. Esse elemento aqui, que eu achei muito curioso, porque acima de tudo é de uma cultura branca, inclusive com muita influência norte-americana, mas uma cultura essencialmente brasileira de raiz. Como é que foi esse elemento? Esse aqui a gente chama de sala de imersão, que é a tentativa de trazer um pouco da cultura Macuxi, que é a tribo da Amazônia com a qual ela trabalhava. Ela fez um trabalho de descrição da língua Macuxi. Então, nós temos no tablet o texto dela, Preservação da Língua e da Cultura Macuxi. Ele é um elemento interativo, a gente pode tocar nele, a gente pode folhetar as páginas do texto dela para leitura, a gente pode aumentar, diminuir. Esse mapa é o que está aqui nessa transparência, que é a localização das tribos que ela visitou e coletou dados na época. Nós temos também um áudio ambiente que a gente pode ouvir, que é a pesquisa da Neuza de coleta de dados com produções dos índios na época mesmo, fazendo estruturas em Macuxi e repetindo as mesmas estruturas em português. Nós temos também um áudio da Neuza enviando uma mensagem por um índio que estudava em Santa Maria, veio com ela, um afilhado dela, Macuxi, que veio estudar em Santa Maria na época, que a universidade tinha o campus avançado de Roraima. O João Raposo veio com ela, estudou, fez faculdade aqui em Santa Maria, e na ocasião do retorno dele, ele levou a mensagem da Neuza, que a gente está ouvindo, para Roraima, para os Macuxis que ela fazia tempo que não visitava. Nós temos também ainda aqui um material bem interessante, que é um Macuxi, que é artista plástico. Nós entramos em contato com ele, ele colaborou com a exposição enviando uma série de trabalhos, um depoimento sobre a passagem da Neuza pelas tribos Macuxi, um conto que ele elaborou, contando um mito Macuxi, fotografias da tribo e fotografias de trabalhos artísticos dele e de outras pessoas também da região. Beleza, maravilhoso. E outro elemento? Esse. Qual é o outro elemento? A cortina de cartas. Que realmente impressiona aqui, essa cortina de cartas, quando chega aqui, né? Mas ela tem um detalhe também, essa cortina de cartas, que é... Pode-se ouvir essas cartas? Sim, a gente colocou o áudio de 8 cartas lidas em voz feminina, que tem 30 minutos, na verdade, de áudio. Essas cartas podem ser ouvidas e o total de cartas da Neuza gira em torno de 100 cartas. Nós escolhemos para a vitrine somente 25 cartas selecionadas,
que podem ser ouvidas 12. Então, E o próximo elemento, o último elemento, qual seria agora esse elemento? é o documentário, que a direção é da Lucília Romão o roteiro é da Lucília Romão e a direção é do Cid Machado. A gente tem depoimentos de colegas de trabalho da universidade, da época, familiares, enfim, é um trabalho belíssimo, que a gente convida todo mundo para visitar e conhecer a exposição. Feito o convite, então, só chegar aqui na sala Cláudio Capricorn e conhecer quem foi essa professora que deixou um belo exemplo para a nossa universidade, que é a professora Neuza Carson. Os organizadores da exposição também produziram um catálogo sobre a professora Neuza Carson. A exposição já encerrou, mas se você quiser mais informações, entre no site do Laboratório Corpus. Lá tem muitas informações mesmo sobre a professora, sobre o trabalho do laboratório, ok? O programa Aplausos fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Obrigado e até lá.